pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, o nosso Biblioteca Submersa, mais um episódio. Hoje a gente vai tratar de um tema interessante, que foi publicado por uma editora igualmente instigante e que, enfim, é um material que merecia, acho que, uma discussão mais ampla, porque a falta de discussão faz com que esse material, em geral, seja muito caro. Mas vamos por partes. Um dos aspectos mais criativos da cultura, surgido justamente quando a cultura começa a ter digamos assim, literalmente um renascimento, né? Quando os parâmetros de uma unidade constante, que era a cristandade medieval, começam a ruir, e aí você tem novos parâmetros que vão culminar com novos grupos religiosos e tal. Mas assim, nesse período intermediário entre a Reforma Protestante e o início do Renascimento, um dos aspectos mais criativos da Igreja, surgido justamente nesse período intermediário, foram as seitas heréticas, né? A heresia é um tema que constantemente a gente retorna a ele aqui, e eu novamente reporto aqui a leitura, né, para quem quiser conhecer um pouco mais introdutoriamente, especialmente do livro chamado Na Senda do Milênio, do historiador americano Norman Cohn, estadunidense, e alguns materiais do Raul Vaneigem e do Carlo Ginzburg, né? Trabalhou com esquejos vermes e tal. Mas o que acontece com os movimentos heréticos? Eles, de certa forma, impulsionaram, por vezes assim, revisando certos aspectos da ortodoxia dessa cristandade, digamos assim, unitária, ou aparentemente unitária, que existia na Idade Média. Eles impulsionaram uma série de pensamentos que vão marcar décadas posteriores de reflexão, né? Seja alguns aspectos que para nós hoje são correntes, como uma concepção laica de Estado, ou o direito de você não ter religião alguma, de você ser ateu ou agnóstico, não é? Isso já era postulado, por exemplo, pelo pessoal os adeptos da heresia do espírito livre, do livre espírito, na verdade. Enquanto outros vão postular outras ideias de reforma, incluindo algumas concepções de socialização da propriedade privada, o fim da propriedade privada, algumas a partir de princípios mais nihilistas, que vão alimentar um tipo de filosofia, enfim, né? E, evidentemente, né, o Benjamin, né, falava que a criatividade existia ainda quando você inventava calendários, como da Revolução Francesa, né, que você tinha meses a partir da Revolução, então não eram mais meses cristãos, né? Tinha o mês do Brumário, o mês de Termídor e por aí vai. Mas enfim, o que importa é que aparentemente essas seitas elas ficaram dormentes. Na verdade, continuou existindo uma multiplicação de seitas, mas agora atendendo já aos ditames digamos assim, institucionais. A partir do momento que o protestantismo também se fixou e terminaram as guerras religiosas, né, com nações no qual os potentados aderiam a um grupo religioso ou outro. Então, sei lá, Alemanha e Inglaterra aderiram cada qual a um tipo de protestantismo. França, Espanha, Itália aderiram ao catolicismo já reformado, né, ao catolicismo ali pós os concílios, né, que reformaram a igreja também por dentro, de certa forma. E institucionalmente as coisas foram se consolidando a partir do fim das grandes guerras religiosas entre os séculos XVII, né, XVI, XVII, até o início do século XVIII. Pois bem, ocorre que não foi bem assim. Existiram movimentos religiosos subterrâneos, mas bem subterrâneos, que não tinham muito destaque e que surgiam ali a superfície da cultura de massas, às vezes da cultura em geral, até o século XVIII, XIX. A partir do século XIX, novas seitas, cisões e visões novas de religiosidade começaram a brotar com mais popularidade, especialmente no fim do século XIX, né? Como a teosofia, né? Começaram a ser seitas mais ou menos sedimentadas, inclusive, com códigos próprios, templos, enfim, uma série de institucionalizações. Nesse processo, passou a ter uma função preponderante a cultura de massas, né? Então, as seitas
que vieram a ficar mais conhecidas, elas tiveram uma produção cultural. A teosofia teve uma produção de livros, da Blavatsky, né, da Madame Blavatsky, da Anne Besant, e por aí vai. É uma produção de uma teoria sobre a aura, né? Tem um livro lindíssimo, aliás, sobre esse tema, né? E as coisas continuaram avançando, né? Então algumas seitas passaram a ter organismos de difusão das ideias da seita, né? As seitas, assim, elas evitavam a ideia de grupo secreto, que era muito mais comum no século XVIII e XIX, e por conta das perseguições até que esses grupos heréticos sofriam das autoridades civis e das autoridades religiosas em conjunto, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil ainda era comum a destruição de templos de Umbanda pelas autoridades policiais nos anos 30. Então grupos heréticos às vezes formavam sociedades secretas, né? Mas em países com um liberalismo mais avançado, ou enfim, uma estabilidade econômica maior, na verdade, já foi permitida uma multiplicação de seitas, como é o caso do próprio Estados Unidos, né? Pois muito bem, essa visão do uso da sociedade, da comunicação, dos elementos comunicacionais na composição da seita, isso está diretamente relacionado ao surgimento de seitas nos anos 60, né? Algumas tristemente famosas, como é o caso da seita de Jim Jones, né? Que matou, enfim, mais de 1.000 pessoas na Guiana, né? Aqui na Guiana inglesa, né? Na Jonestown, né? Que era a cidade dele, através de envenenamento, tiro também, né? Por conta de uma promessa de fim do mundo clássica desse tipo de seita. A seita de Charles Manson também ficou famosa, mais pelo efeito de mídia do que propriamente pelo número de aderentes ou coisa do gênero, né? Mas ele também produziu discos, produziu letras de música, que depois foram cantadas aí por bandas, né? E uma dessas seitas que ficou um pouco menos conhecida é dessa mesma época, dos anos 60. Os anos 60 é uma época que foi a descoberta realmente da explosão da cultura de massas. Na verdade, foi quando se teorizou mais, né? Tudo bem que a escola de Frankfurt já vinha teorizando a cultura de massa desde os anos 40, mas houve uma transformação na qualidade da cultura de massa, né? Com filmes mais caros, com o desenvolvimento de aparatos tecnológicos mais complexos, com uma cultura juvenil mais atuante, mais aparente, do que na época que o Adorno e o Horkheimer começaram as pesquisas nos anos 40, que é mais rádio, né? Nos anos 40 e 50. Eles mesmo tiveram que atualizar essas reflexões nos anos 60. Mas uma dessas seitas é justamente a Igreja do Juízo Final and the Process, né? The Last... Como é que é? Last Judge and the Process, né? A The Process era uma igreja muito peculiar. Ela foi fundada por um casal. Não vou me lembrar o nome dos homens agora, do casal. Mas ela teve uma influência muito grande nos anos 60. Uma influência indireta. Dizem as lendas, que a The Process, por exemplo, influenciou a própria organização de Charles Manson, né? Como é que era a The Process? Esse casal, cujo nome agora não vou me lembrar, Robert e Marianne de Greenstone. Eles tinham até nomes, né, curiosos, eles eram britânicos, na verdade. Eles começaram a frequentar a igreja da Cientologia, que é um dos grandes modelos das seitas dos anos 60. A Cientologia é uma seita, né, criada por um escritor que teve um grande desenvolvimento e uma ideia de mescla com uma espécie de visões de psicoterapia, especialmente psicoterapia junguiana, esse tipo de coisa assim que, infelizmente, né, chama bastante o charlatanismo, embora não seja, evidentemente, a base nem do pensamento do Jung, nem dos seus melhores seguidores, né? E ele, então, começou a montar a Igreja de Cientologia e ela logo se expandiu por conta da adesão, já na época, de celebridades, tanto de Hollywood quanto de alguns escritores e tal, amigos, né, esse processo é meio que mostrado num livro e num filme, né, que é O Mestre, do Thomas Pynchon. O filme é do Paul Thomas Anderson, o livro é do Thomas Pynchon. Enfim, a Igreja da Cientologia expandiu-se para a Inglaterra, e lá o casal Robert e Marianne de Greenstone começaram a frequentar.
Mas eles se decepcionaram um pouco, embora tivessem gostado dessa ideia de mescla com concepções de psicoterapia. Pegaram essa ideia e começaram a, digamos assim, arquitetar sua própria seita. E eles montaram essa seita primeiro no bairro de High Ashburn, nos Estados Unidos. É uma região que aparece bastante naquele filme anti-hippie, Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. É um filme bastante anti-hippie, né? Os hippies são ridicularizados o tempo todo em prol de atores decadentes alcoólatras e provavelmente reacionários, né? Como eram, né? O perfil desses atores. Mas é interessante o clima da época, né? Era um lugar cheio de acampamentos com seitas dentro de pessoas que cultivavam experiências psicodélicas, como era o caso até o próprio Charles Manson, né? Ocorre que o The Process tinha uma estrutura melhor. Na Inglaterra, já, né, ali precursora do swing 60s, né, em inglês, ele já tinha um cinema, né, era um movimento que tinha uma base cultural planejada, mais bem feita, né? E quando eles se mudam para os Estados Unidos, depois para o México, para uma praia do México, aí a coisa vai crescer e se tornar mais complexa, né? Eles vão adotar um figurino de roupas pretas, um símbolo que eles dizem que é só o próprio nome da... Tem até uma história em quadrinhos sobre o símbolo na edição, que é só o próprio nome do The Process, é um quadrado estilizado em movimento. Mas é óbvio que esse símbolo aciona referências com suástica e tudo mais. Embora não possa ser visto como uma suástica, eles aproveitam bem isso. Todos andando de preto, com capas pretas, parecendo a banda Sanó. Cachorros pastor alemão gigantescos, né? Então essa indumentária dessas pessoas assim, com cabelos com barba comprida, né? Digamos, o Robert de Greenstone, ele passou a ter uma indumentária e uma atitude de Cristo, daquele Cristo ridicularizado no filme Via Láctea do Buñuel, aquele Cristo que sempre olha para cima e tá sempre assim, né? Nas altas esferas do celestial. E então a imagem, e assim, principalmente as revistas hoje elas são relançadas por preços caríssimos. O último relançamento foi por uma editora italiana, vendida no site de black metal Agna Offensive, né? E custa 70 euros, né? E é edição limitada. As revistas originais hoje, eu conto que deve estar em torno de 1.000 euros, né? As 4 edições completas, se alguém achar. Por baixo, né? E as revistas, elas têm um design... Eles abandonaram aquele design meio Belle Époque, né? Belle Époque, meio retrô, Art Deco, Art Nouveau, e adotaram um visual moderno de colagem bruta, né? Tem um bafômetro bem na capa, o bode, né? De colagem bruta que lembra mais os anos 20 e uma fonte para o The Process, né, que é o nome, uma fonte bem sem serifa, bem grande, assim, que tem um apelo, além de visual muito forte, um apelo mais tecnológico já na época, né? E era uma estética totalmente diferente do movimento hippie, então isso era um impacto muito grande, né? E aí na capa tinha Marianne Faithfull, tinha Mick Jagger, tinha Stan Lee, todas essas pessoas tiveram, não digo bem uma ligação, né? Por isso que o próprio Miles Davis, o pessoal do Funkadelic, né? Todos os pessoal, eles não tiveram bem uma ligação, mas eles, alguns, principalmente Frank Miller, desculpa, Stan Lee, não teve ligação nenhuma, mas tinha uma simpatia pelo movimento. E então esse visual, né, da revista, dessas pessoas de preto, cabeludas e barbudas, né, andando, são hippies de preto, né, que não era muito comum, não era bata indiana, não era roupa colorida, com capa igual de banda de black metal hoje. Isso tinha um impacto muito forte. E o que dizia a teologia? Vou tentar resumir rapidamente, porque a teologia ela não faz muito sentido, como seria de se imaginar. Mas é uma ideia de que Deus e o diabo, ou Jesus e Satã, eles estão aliados, né? Eles seriam aliados, seriam amigos, mas eles só não têm essa amizade concretizada, essa aliança feita, por conta do próprio ser humano, né? O ser humano seria o motivo de Satanás, né? De Satã detestar Deus e se revoltar, mas, por outro lado, o próprio Jesus Cristo e Deus, né, estariam de saco cheio do ser humano, e o ser humano então seria meio que dispensável, né? Então
essa, digamos assim, percepção faria com que a humanidade evoluísse, né, para um estágio em que ela se tornasse quase dispensável num grande jogo cósmico de forças. Então a ideia da seita era esclarecer as pessoas disso, de como a humanidade atravancava o progresso do universo, dessa união celestial entre opostos. Então a humanidade era culpada dessa união não existir, né? Então existia nessa teologia uma retórica muito relacionada à guerra, a conflito, novamente algo completamente diferente dos hippies, né? Era uma retórica quase futurista no sentido italiano do futurismo, né? Então teve um impacto imenso e, por outro lado, ficou meio que na sombra, né? Porque era algo muito estranho, muito subversivo, muito diferente. Para vocês terem uma ideia mais ou menos de como essa teologia funciona, eu recomendo a leitura digamos assim, do introito, da abertura teatral, né, em forma de peça de teatro, do romance autobiográfico O Inferno, de August Strindberg. É aquela ideia, né? Não vou dar mais detalhes, leiam O Inferno, releiam, se já leram, e leiam, aproveitem, leiam mais coisa, né? Sempre possível, é bom ler Strindberg, né? Mas esse introito, essa introdução de O Inferno é uma espécie de antecipação da teologia do The Process. Então, essa seita, ela acabou, no fim dos anos 70, se dissipando, o que foi normal, se transformando numa sociedade protetora de animais, até pela concepção seria até o esperado, né? Essa concepção da humanidade ser uma espécie de atravanca, né? Algo que atravanca o desenvolvimento do próprio planeta. E o Robert e a Marianne se divorciaram e, enfim, cada um seguiu o seu caminho e se perderam aí nas nuvens do tempo, né? O que restou são os livros. Como eu disse, as edições mais novas, acho que a primeira foi lançada pela Feral Press, sob a tutela, né, assim, o estímulo enfim, vocalista do Robin Grustel, Psychic TV, né, Genesis Peorage, que fez a introdução do material para Feral Press, né? Então, alguns antigos membros escreveram livros, né? Não era uma seita muito, como se deve se imaginar, né? Não era uma seita muito numerosa, mas graças a Genesis Peorage, esse material começou a circular novamente, ainda de forma assim muito limitada, muito secreta, não é? Foi relançada, como eu falei, em algumas edições que são caríssimas, dificílimas de achar, só em canais como eu falei, como lojas, né, sellers, lojas assim, internacionais de black metal, desse tipo de material extremamente subversivo. E, enfim, né, é curioso porque a edição espanhola, que eu recomendo porque ela tem um preço muito mais barato, né? A edição espanhola custa uns 20 euros do que qualquer edição. É um compilado com a diagramação brilhante da La Ciruela. A La Ciruela, minha editora predileta em língua espanhola hoje. Ela só lança material subversivo, praticamente todo o catálogo dela é recomendado. Material subversivo e material herético, né? E tem alguns ensaios, né? Tem uma parte ensaística inicial que é excelente. Você tem todo o histórico do movimento, com bastante reflexão, com bastante fonte bibliográfica. E tem o ensaio El Demonio Liberado, de Servando Rocha, que é um dos editores, né? E Andrés Deveza. Eles falam uma coisa interessante, em como essa teologia, o aspecto agressivo dela é que teve, digamos assim, a preponderância, porque do ponto de vista religioso não era nada nem muito novo. Como eu disse, o próprio Strindberg, ele antecipa alguns princípios disso digamos assim, num material biográfico, numa autobiografia, escrita no início do século XX, né? Quer dizer, mais de 60 anos antes. Então, é o visual que eles construíram, né, que tem um impacto espetacular na cultura pop. E esse impacto fez com que eles fossem vistos como muito mais perigosos e muito mais subversivos que eles eram realmente, né? Mas eu recomendo, então, a edição da Ciruela, acabamento gráfico incrível, essa mistura de diagramação fotográfica com fotocomposição e de digitalização de elementos
fotos, né, e material documental da seita com ilustrações dos ilustradores que trabalham para a editora. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.